Senhor. Estamos aqui ajeitando a cama para a gente gravar mais uma mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração. E falando disso mesmo, né? De Jesus, da salvação, do Evangelho. E do modo como, a forma como Deus salva o ser humano dos seus pecados, né? Por meio de Cristo, por meio de Jesus. O que tem acontecido nesses últimos dias, nesses dias que antecedem aí a volta de Cristo, está pelos sinais que já temos visto na Bíblia e tem se concretizado aí no mundo. Nós sabemos que Jesus está voltando, né? Está prestes, está iminente a volta de Cristo Jesus. E a Bíblia nos mostra que o que vai acontecer nos últimos tempos, entre outros sinais que haveriam da volta de Cristo. É a apostasia, né? Que é o abandono da fé genuína em Cristo Jesus. As pessoas deixando a fé ensinada por Jesus, o Evangelho ensinado por Deus, a Palavra de Deus, dando ouvidos a outros ensinamentos. Isso aconteceria, né? Nos dias que antecederiam a volta de Cristo. O esfriamento do amor, né? As pessoas não mais tendo amor umas pelas outras, porque esse é o mandamento que Jesus deixou, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o que nós temos visto é justamente isso. As pessoas não amam mais a Deus, abandonando Jesus, e também muito menos o próximo, né? As maldades que nós temos visto aí pelo mundo afora. E também o crescimento da iniquidade, né? O aumento da iniquidade. Então, pelo aumento da iniquidade, do pecado, o amor de muitos se esfriaria, e é o que nós temos visto aí. E esses sinais são um dos sinais deixados aí por Cristo Jesus, mostrando que estaria muito próximo à sua vinda, quando esses sinais aí acontecessem. E por que eu quero colocar essa mensagem nesse dia? É que nesses últimos tempos nós temos visto um crescimento muito grande de religiões e de igrejas, mesmo ditas cristãs, outras não cristãs, outras até combatendo os cristãos, né? Estão sendo mortos aí pelo mundo, sendo perseguidos, mas isso sempre houve, né? Desde o começo, desde o início, desde antes mesmo de Cristo, os profetas eram perseguidos, o povo de Deus já era perseguido, sempre foi perseguido, sempre houve perseguição sobre o povo de Deus, desde lá da época de Abraão, né? Desde a época de Moisés, eu diria até desde a época de Adão e Eva, porque ali nós já vimos a perseguição que Abel sofreu da parte de Caim. Caim matou seu filho, seu irmão, assassinou seu irmão por inveja. Abel ofereceu uma oferta a Deus, Deus se agradou da oferta de Abel, não se agradou da oferta de Caim, e Caim por inveja matou seu irmão. Então veja que a perseguição ao povo de Deus já vem desde o princípio. E nesses últimos tempos tem se intensificado, né? Além disso, tem essa outra perseguição que eu estou dizendo, que são as falsas doutrinas que estão aí espalhadas pelo mundo, falsos ensinamentos que estão fora da palavra de Deus. Eu não tenho aqui a pretensão de dizer que eu estou plenamente certo de tudo aquilo que eu falo, não. Mas o que eu falo de acordo com a Bíblia. E para tanto, eu não tenho outra literatura, outro lugar que eu busco o entendimento das coisas de Deus, a não ser a Bíblia. Então aquilo que está na Bíblia, eu procuro, debaixo de uma revelação do Espírito Santo, entender as coisas de Deus, entender as coisas de Jesus, e debaixo dessa revelação, desse entendimento da palavra, eu estou aqui gravando esses vídeos.
Então eu não prego doutrinas religiosas de uma ou outra religião, mas eu prego a Bíblia, prego o Evangelho de Cristo Jesus. E é o que está faltando hoje em dia, né? As pessoas, em vez de pregar a salvação em Cristo, estão pregando religiões, né? Então o Espiritismo prega a sua doutrina. Por isso que tem lá o Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele prega a visão espírita. O católico prega a visão católica. O evangélico prega a visão evangélica. Dentro dessas denominações aí religiosas existem segmentos diversos, né? Mesmo dentro da evangélica temos a Assembleia de Deus, temos muitas, né, Universal, temos tantas igrejas aí com tantas doutrinas diferentes, e cada qual puxando, né, as pessoas para a sua igreja, para a sua denominação religiosa. Então os católicos querem puxar as pessoas para a religião católica, os espíritas querem puxar as pessoas para a religião espírita, os evangélicos, a Assembleia de Deus quer puxar as pessoas para a religião evangélica, né, a Assembleia, e a Universal, e outras religiões, e outras igrejas, e outras doutrinas, mesmo as crenças africanas, né, o candomblé, a Umbanda, enfim, cada qual quer puxar as pessoas para aquilo que eles têm o entendimento, abandonando o quê? Abandonando a palavra de Deus. Mesmo os ateus, né? Os ateus querem puxar a pessoa a não acreditar em Deus, fazendo com que as pessoas creiam, né, de uma certa forma, naquilo que eles acham que é verdade, que Deus não existe, que tudo isso aqui é uma fábula, uma invenção humana. O ateísmo não deixa de ser uma religião, né, que não acredita em Deus, né, que é contra Deus, contra Jesus. Mas o que eu quero pregar aqui é Jesus, é o Evangelho, que é o que salva, que é o que Jesus veio fazer aqui, né? Jesus, ele é eterno, né? Ele é desde o princípio com Deus, a palavra de Deus nos afirma isso, né? No Evangelho que escreveu João, capítulo 1, lá diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, falando de Jesus, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, todo aquele contexto ali do primeiro capítulo do Evangelho que escreveu João fala da eternidade de Jesus, e que ele, um dia determinado por Deus, se fez carne e habitou entre nós. E para que ele fez isso? Para pagar os nossos pecados, para morrer pelos pecados daqueles que creem no seu nome. Então é isso que eu quero deixar bem claro aqui, que é isso que eu quero pregar, porque se a pessoa não crê nisso, né, não crê e não colocar sua fé em Cristo Jesus, na sua morte e na sua ressurreição, que foi o que Deus deixou determinado, né, se colocar a sua fé nas obras que ela faz, se colocar a sua fé na reencarnação, se colocar a sua fé num santo que desce lá num lugar lá e opera, entendeu? Se colocar sua fé nos rituais religiosos que existem por aí, mesmo dentro das assembleias, mesmo dentro das religiões ditas evangélicas, ou qualquer religião do catolicismo, enfim, se colocar sua fé nesses rituais, nesses símbolos que existem por aí, a sua fé é vã. Por que a sua fé é vã? E é o que nós vamos colocar aqui, né? E para isso nós vamos abrir aqui na primeira epístola que escreveu Paulo aos Coríntios. Então, Coríntios é uma igreja, né, fundada por Paulo no primeiro século, quando Paulo fez as suas viagens missionárias por toda aquela região. E ele fundou essa igreja, a cidade de Corinto, uma cidade portuária, marítimo, próximo ao mar, né, onde entravam muitas riquezas, e era uma cidade grande, uma cidade muito rica, muito luxuosa, não é? E essa igreja, se nós olharmos para essa epístola, e tanto a primeira quanto a segunda, porque existem duas epístolas que Paulo escreveu aos Coríntios, nós vamos ver que ele está ensinando, né, os irmãos lá em Corinto, a igreja de Coríntios,
a como eles deveriam seguir o Evangelho, né? Como eles deveriam se portar na igreja de Deus, né? Na igreja do Senhor. Porque já naquele tempo havia muitas distorções com relação a comportamentos daqueles que estavam aceitando a fé, daqueles que estavam se rendendo a Cristo Jesus, mas estavam já havendo distorções dentro daquela igreja de Corinto, dissensões, brigas, né, panelinhas, vamos dizer assim, né, entre os irmãos ali, por questões dessa mesmo, de doutrinárias, né? E Paulo traz então a correção, né, através dessas cartas, e serve para eles naquele tempo, e logicamente que serve para nós nesse tempo, né? E o texto que eu queria colocar aqui está no capítulo 1 da carta de Paulo aos Coríntios, e eu vou ler um texto a partir do verso 18. Paulo falando a respeito das dissensões, das divisões que havia na igreja de Corinto, né? Questão de, alguns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Pedro, né? Outros diziam que era de Cristo. Então havia já essas divisões dentro da igreja de Corinto, né? E Paulo então traz essa exortação, essa carta exortando os irmãos para que ficasse dentro da doutrina, dentro da palavra, para não se desviar, né, por caminhos diversos que fugissem da doutrina. Por quê? Porque nós temos que ficar em Cristo Jesus, em Jesus, né, naquilo que Jesus fez, na obra que Jesus fez aqui para nos salvar. Porque Jesus veio para fazer uma obra. Qual obra? Salvar os pecadores, né, dos seus pecados, certo? Pagar os pecados dos pecadores. E quem são os pecadores? Todos nós, né? Todos nós. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Todos estão afastados de Deus. Todo mundo que vem ao mundo, não tem esse nem aquele. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, certo? E qual é a forma de nós voltarmos, né, a termos contato com esse Deus? É através de Cristo Jesus. Não tem outro caminho, né? Não é a religião A, B, C que vai levar você a Deus, é Jesus, né? E foi por isso essa obra que ele veio fazer e consumou na cruz. Então nós não precisamos acrescentar mais nada a essa obra que Jesus fez, porque ele na cruz ele disse: está consumado, está terminado, tudo que eu tinha que fazer aqui está feito. Quem crer em Jesus, né, no seu coração, crer, seguir ele pelo Evangelho, ter o entendimento do Evangelho, recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo nos revela, nos ensina todas as coisas de Deus, e confessamos Jesus, né, com a nossa boca, falamos que cremos nele, que entendemos que ele é o Salvador único, o Senhor de nossas vidas, o Filho de Deus. Confessamos que ele é Deus, né? Confessamos que ele se fez homem, enfim, tudo aquilo que ele colocou aqui no Evangelho. Esse é salvo. Quem fugir disso, irmãos? E é o que está acontecendo hoje, né? As pessoas estão fugindo do Evangelho, da simplicidade do Evangelho, e colocando outras coisas, outros meios de salvação. E as pessoas estão sendo enganadas e entrando por esses caminhos que não salvam, né? Porque quem salva é Cristo. Então, Paulo diz aqui no verso 18, veja bem o que ele diz aqui, capítulo 1, carta aos Coríntios, verso 18. Porque a palavra da cruz, o que é a palavra da cruz? É o Evangelho. É o Evangelho de Jesus Cristo. É a palavra da cruz, certo? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Então, para quem está perecendo, para quem está perdido nesse mundo, é loucura. Você fala de Jesus, fala da cruz, fala da mensagem da cruz, parece loucura. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. O poder de Deus para nos salvar está na cruz de Cristo. Cristo crucificado, né? É o poder de Deus para a nossa salvação. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio?
Pergunta, né? Verso 20. Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Então as pessoas querem entender o Evangelho, querem explicar as coisas de Deus, querem explicar Deus com a sabedoria humana, com a sabedoria que vem do homem. E isso é impossível, irmãos, porque Deus é Espírito. E para entender as coisas de Deus, nós temos que entender o Espírito Santo que nos revela. Não é? Não tem outro caminho, certo? Então, os inteligentes, os sábios, que querem colocar filosofias humanas, doutrinas humanas, né, eles ficam confundidos, às vezes falam coisas que nem mesmo eles entendem. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo de Deus. E ele continua no verso 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, ou seja, o mundo não conhece a Deus pela sabedoria de Deus, né? Aprove a Deus salvar os crentes, os que creem, pela loucura da pregação. Então a pregação, né? Muitas pessoas veem eu pregando aqui, olham e falam, esse cara é louco, né? Falando de coisas que a gente não entende. Por que não entende? Porque não tem o Espírito Santo. Ele está tentando entender as coisas de Deus pelo entendimento humano, né? E aí não consegue. Aí ele fala assim no verso 22, porque os judeus, que era o povo que Deus escolheu desde lá, né, antes de Cristo, os israelitas, os judeus, pedem sinal, né? Deus fez muitos sinais entre os judeus. Então na época de Cristo eles viviam pedindo sinais, ainda que Cristo fizesse muitos sinais, né? Ressuscitou mortos, curou enfermos, expulsou demônios, enfim, muitos sinais foram feitos por Jesus, mas ainda assim muitos não criam. Porque os judeus pedem sinais. E os gregos, que não eram judeus, que não eram povo de Deus, as demais nações, buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, Cristo crucificado para os judeus até hoje é escândalo, né? Onde já se viu o Cristo, o Messias, aquele que viria remir Israel, aquele que viria, o Rei dos Reis, aquele que viria reinar aqui em Israel, crucificado numa cruz, morto. Como pode um negócio desse? Isso é escândalo, né? Está escandalizando a palavra de Deus, está escandalizando as Escrituras, né? E loucura para os gregos, aqueles que não eram judeus, que não tinham conhecimento das coisas de Deus. Loucura, tudo loucura. Um Deus que se fez carne, morreu numa cruz, se ressuscitou ao terceiro dia, tudo isso é loucura, né, para aqueles lá daquela época. E para muitos hoje, né? Mas, verso 24, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O que é pregar Cristo, irmãos? O que é pregar Jesus? É palavra da cruz, é o Evangelho, né? Então Paulo está dizendo aqui que os judeus, né, aqueles que não criam em Cristo, pediam sinais, né? Outros pediam sabedoria, entendimento, eles não entendiam bem como é que funcionava isso, né? Os judeus pediam sinais, né? Então, por quê? Porque as pessoas querem entender as coisas de Deus conforme o entendimento humano. Querem pegar Deus e colocar dentro de uma caixinha. Nós temos que entender que Deus é Deus, irmãos. Deus é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ele criou todas as coisas, inclusive eu, inclusive você que está ouvindo. Todos dependem de Deus, certo? Então Deus é soberano nas suas decisões. Ele não pede, vamos dizer assim, permissão ao homem para fazer isso ou aquilo. Tá certo? Então é muito difícil você, na sua sabedoria humana, querer entender as coisas de Deus. Não conseguimos. Nós temos que procurar a sabedoria que vem de Deus. Como é que Deus nos dá a sabedoria? Através do Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo vem até nós? A partir do momento que nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Isso está lá em João 14. Ele envia, Jesus falando, eu vou, mas vou enviar a vocês outro Consolador, que ficará com vocês. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece, né? Mas vocês conhecem. Por quê? Porque
Jesus estava falando aos discípulos, aqueles que criam em Cristo Jesus. Então, para você ter o Espírito, para ter a revelação das coisas de Deus, para se entender as coisas de Deus, você tem que ter o Espírito Santo. E você só tem o Espírito Santo através de Cristo Jesus. Não tem outro caminho. Você crê em Jesus, né? Você segue Jesus e Ele envia o Espírito Santo. O Espírito Santo revela as coisas de Deus. Então é aqui que eu quero colocar. Muitas pessoas querendo entender as coisas de Deus, acreditando nas coisas de Deus através de sabedoria humana, através de conhecimento humano, através de religiões inventadas por homens, tá certo? E não buscando o entendimento pelo Espírito de Deus através da iluminação das Escrituras, porque ninguém entende isso aqui se o Espírito Santo não revelar. Eu posso falar aqui 3 horas aqui para você, certo? Mas se o Espírito Santo não revelar Jesus para você, se o Espírito Santo não revelar a palavra para você, você vai ficar sem entendimento das coisas de Deus. Você não consegue. E as religiões humanas, elas querem fazer isso, né? Através do entendimento humano, não através do Espírito de Deus, revelar as coisas de Deus. Aí entra a salvação por obras, né? Você tem que fazer obra, conforme a obra que você faz, você vai para um lugar. Conforme a obra que você for fazer, se você for bonzinho aqui na terra, você vai para o céu. Se você for mal, você vai para o inferno, né? Se você for mais ou menos, você vai para um outro lugar e fica lá de certo tempo, né? Aí o outro vem e fala assim, ó, você desencarna, o espírito vai para um lugar, depois ele volta e encarna de novo. Então são doutrinas criadas, entendimentos humanos das coisas de Deus, né? Não é a palavra da cruz, não é a palavra Cristo crucificado. E é o que Paulo está dizendo aqui, né? Ele não pregou outra coisa. Ele não pregou outra coisa, a não ser Cristo e Cristo crucificado. Outro texto que concorda com esse que eu estou dizendo, lá em João 3, João, o Evangelho que escreveu João, capítulo 3, Jesus tendo uma conversa com Nicodemos, um religioso da época, um príncipe dos judeus, né? Ele era judeu, ele era entendido das coisas de Deus, das Escrituras, só que ele faltava o entendimento das coisas de Deus. Ele não tinha um completo entendimento das coisas de Deus. E ele foi ter com Jesus, porque ele estava vendo os sinais que Jesus fazia, ele estava vendo as coisas que Jesus operava, e ele estava crendo em Jesus. Estava vendo que Jesus realmente ele era um homem de Deus. Ele foi ter com Jesus, e Jesus instrui ele que ele tem que nascer de novo. E ele ficou meio que sem entender como é que pode um homem nascer de novo. Aí Jesus falou, ó, que nasceu da carne é carne, que nasceu do espírito é espírito. Então só pode entender as coisas de Deus quem nasce de novo, nasce do espírito e da água, que é a palavra, o entendimento da palavra e a revelação do espírito. Porque se você ficar só na carne, se você não ter a revelação do espírito, você vai entender as coisas da carne. Você vai querer entender, né, as coisas de Deus pelo seu entendimento carnal e não pelo entendimento espiritual. E aí é onde as pessoas erram. Por isso que Nicodemos, ainda que fosse um príncipe dos judeus, um homem instruído na lei de Deus, um homem instruído nas coisas de Deus, não tinha o conhecimento do meio que Deus usaria para salvar as pessoas aqui na terra, que é a fé. Antes de Cristo, a fé no Messias que havia de vir, no Messias prometido, e depois de Cristo, que é a nossa época agora, no Cristo que já veio. Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou, mas os profetas antes, né, de Cristo vir, eles já pregavam a Cristo, né, já pregavam o Messias que havia de remir Israel, que viria, né, no tempo determinado por Deus, e ele veio, e esse Messias é Cristo Jesus, só que só tem o entendimento quem nasce do Espírito, quem tem o Espírito Santo, quem não tem fica no entendimento carnal e não consegue chegar a Deus porque está só com o entendimento carnal. Depois que Jesus explicou essa situação para Nicodemos, Jesus começou a pregar o Evangelho, a palavra da cruz, para Nicodemos. E é aqui que eu queria colocar. Por quê? Porque é a palavra da cruz que salva o ser humano. E Jesus começa a pregar a palavra da cruz para Nicodemos. Olha a palavra da cruz. Verso 13, eu vou ler do verso 13, capítulo 3 do Evangelho que escreveu João a seguir. Capítulo 13, Jesus diz assim, ó: Ora,
ninguém subiu ao céu. Foi a Deus. Né? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Quem desceu do céu? Jesus. Então, entendemos isso. Ninguém foi ao céu, a não ser aquele que desceu do céu. Quem é que desceu do céu? Jesus. É o que ele fala aqui. O Filho do Homem. O Filho do Homem refere-se a Jesus. Tá certo? Que está no céu. O Filho do Homem que está no céu. Mas peraí, Jesus estava na terra. O Filho do Homem que está no céu. Jesus ainda não tinha voltado ao Pai, ainda não tinha morrido. Mas Jesus já se falava como se lá tivesse. Por quê? Porque Jesus é um com o Pai. É um com o Pai. Então aqui ele fala, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, sou eu que estou aqui, ó, o Filho do Homem, que está no céu. Por quê? Por que está no céu? Porque Jesus voltaria ao céu. Mas é como se já tivesse, porque Jesus e o Pai são um. É um. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, muito bem. Aí ele continua explicando a palavra da cruz. E como Moisés, Nicodemos, levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele cita aqui uma passagem que aconteceu com o povo, que através de Moisés Deus libertou do Egito, e no deserto o povo que era liderado por Moisés, ele praticou umas coisas que desagradou a Deus, pecou contra Deus, desobedeceu a Deus. Deus enviou umas serpentes naquela ocasião, e as serpentes mordiam as pessoas morriam. É um castigo de Deus ali pela desobediência daquele povo. Aí o povo clamou a Moisés, né? Moisés clamou a Deus, e Deus falou para ele, olha, você levanta uma serpente, uma haste, e todo aquele que for mordido pela serpente, vai olhar para aquela serpente da haste e vai ser curado, vai ser sarado. Mostrando aqui, irmãos, uma figura de Cristo Jesus. Observe bem, lá em Moisés, muito tempo antes de Jesus, já falando de Jesus, não é? Que você tem que olhar para Jesus para ser salvo. O que é a serpentes ardentes ali? Né? Serpentes ardentes, é condenação. A pessoa peca, desobedece a Deus, e aí vem, né, o pecado ali, pica a pessoa morre no pecado, pela desobediência da própria pessoa. Né? É o jeito que Deus pune as pessoas hoje. Né? As pessoas querem andar do jeito que, sem obedecer a Deus, sem andar no entendimento de Deus, vai andar no pecado, e o pecado leva à morte. Certo? Mas aquele que crê, não é? Creram na palavra que Deus deu para Moisés, Moisés instruiu, a pessoa olhou para a serpente e era sarada. E ele traz esse entendimento aqui para Nicodemos, porque Nicodemos já tinha esse entendimento. Nicodemos aqui já tinha o entendimento das coisas de Moisés, das escrituras que Moisés tinha colocado. Aí ele continua. Mas por quê? Para quê? Para que todo aquele que nele crê, nele quem? Em Cristo, em Jesus, no Filho do Homem, né? O Filho do Homem, que ia ser levantado, como foi a serpente, numa cruz, né? Pregando o Evangelho, já não tinha acontecido ainda, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não pereça, não entre em condenação, não vá para a morte eterna, mas tenha vida eterna. Então todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, olhamos para Jesus, cremos em Jesus na cruz do Calvário, o que Jesus fez na cruz, e aí somos salvos. Essa é a palavra da cruz. E verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quem é o Filho unigênito de Deus? Jesus. Tá certo? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está vendo aqui? Ó? É o amor de Deus. Deus olhando para o homem, né? Ainda que o homem merecesse todo o castigo, a morte eterna, mas por amor, por graça, por bondade de Deus, ele envia Cristo para morrer numa cruz, para ser levantado numa cruz. Para quê? Para que todo aquele que crê em Jesus não pereça. Além de não perecer, ainda vai ter a vida eterna. Verso 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o mundo já está condenado. Jesus, ele não veio condenar. Tem muita gente que acha que Jesus veio condenar. Não, o mundo já está condenado.
certo? Se você não fizer nada, se você não aceitar Jesus, se você não olhar para Jesus, se você não crê em Jesus, você já está condenado. Não importa o que você faça, se você for bom, se for ruim, se você pecar. Pecar você vai, porque todo mundo peca. Mas não interessa, você pode fazer obra, você pode ser religião A, religião B, religião C, você pode crer no Maomé, no Buda, no Pai de Santo, você pode crer no que você quiser, mas se você não crê em Jesus, você está condenado. A única forma é essa. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então é para salvar o mundo. Quem crê nele não é condenado. Verso 18. Quem crê em quem? Nele. Nele quem? Jesus, Filho do homem, Filho de Deus. Não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não crê no unigênito nome do Filho de Deus. Não tem outro meio, irmãos, para ser salvo. Agora, as doutrinas humanas que existem por aí começam a colocar coisas humanas que a Bíblia não diz. Para quê? Tudo isso aí, irmãos, é influenciado é uma doutrina satânica, diabólica, para tirar a sua visão de Jesus. Tira o seu olhar de Jesus, tira a sua fé em Jesus e você se perde. Você se perde. Você é condenado. Então, a palavra da cruz é essa. Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo, Deus já tinha esse plano de enviar Jesus. No tempo determinado por Deus, ele se fez carne, habitou aqui, nasceu de uma virgem, nasceu de Maria, uma virgem, cresceu como homem aqui na terra. No tempo determinado, ele foi crucificado, cumpriu o seu ministério, fez milagres, fez sinais, ensinou, mostrou que ele era o Messias, o Cristo, foi crucificado, ao terceiro dia foi ressuscitado, tudo isso cumprindo o que já tinha sido dito pelos profetas. O profeta Isaías já dizia isso, os profetas já diziam isso, falando a respeito de Cristo, que Cristo tinha que passar todas essas coisas. Morreu numa cruz, derramou seu sangue na cruz, sendo inocente, sendo não pecador, não cometeu pecado, nele não havia pecado, mas morreu numa cruz, assumiu os nossos pecados sobre a vida dele, pagou o pecado de todo mundo, daquele que crê, de todo mundo que crê, né? Se você não crê, como é que ele vai pagar uma conta se você não crê nele? Então você tem que crer. E ressuscitou ao terceiro dia e voltou ao Pai. Ele depois ficou um tempo aqui dando provas da sua ressurreição, visto por muitas pessoas, e depois subiu aos céus. Está lá com o Pai. E nós temos a promessa dele, da vinda dele, que estará acontecendo em breve, eu creio assim, pelos sinais, como eu já disse aqui, que está acontecendo, que já tem acontecido. Para que Jesus vai voltar agora? Para pagar os pecados de novo? Não, porque o pecado já foi pago na cruz, já foi consumado. Ele vai voltar para nos levar para lá. Para nos levar para onde ele está, para a eternidade com Deus. Aí todos aqueles, desde lá do primeiro, homem, até o último, que nascer no dia da vinda de Cristo, aqueles que crerem, os inocentes, justos, não por mim mesmo, eu não sou justo, eu sou pecador, mas pela fé em Cristo Jesus, porque ele levou sobre o madeiro o meu pecado, a minha iniquidade, a minha culpa estava sobre Jesus, no Calvário. Pela justiça de Jesus, eu, então, serei arrebatado juntamente com todo aquele que crê, toda a igreja de Cristo, que não é denominação religiosa, que não é nenhuma religião inventada por homem, mas é a religião que está firmada nessa verdade, que é Cristo Jesus, que é a palavra da cruz. Essa é a doutrina, Essa é a palavra da cruz, tá certo? E a gente fica preocupado porque a gente está vendo as pessoas iludidas aí, acreditando em imagens, acreditando em reencarnação, acreditando em Buda, acreditando em Maomé, acreditando no Preto Velho, acreditando em horóscopo, acreditando na mãe de Ná, acreditando no pai não sei o que, e por aí vai, tá certo? E achando que um dia vai estar no céu. E não vai. Céu, irmãos, só por meio de Cristo Jesus. É o que Jesus disse lá em João 14. João 14.
Ele dizendo ali aos seus discípulos que estavam ali: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Ele já foi, já preparou, o lugar já está lá, já está preparadinho para todo aquele que crê. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, sejais vós também. Aqui é a promessa da segunda vinda dele, para nos levar. 4. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Aí Tomé, que não tinha muito entendimento das coisas de Deus ainda que ele estivesse andando com Jesus, mas não tinha a revelação total do Espírito Santo, do Espírito da verdade, ainda estava um pouco entenebrecido também com o entendimento dessas coisas. Ele fala para Jesus: mas Senhor, nós nem sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Aí Jesus revela a ele, ó. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é pela religião católica, não é pela religião evangélica, não é pelo espiritismo, não é por Buda, não é por Maomé, não é por Maria, não é por Antônio, não é por Galvão, não é por pastor A, o pastor B, para a religião B. É por Cristo Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Se você crer nisso, se você firmar sua fé nisso, arrepender dos seus pecados, da idolatria, de culto a imagens, a outras coisas que não é Jesus, que não é Deus, abandonar essas falsas doutrinas criadas por humanos, ficar na doutrina de Cristo, no Evangelho da cruz, na palavra da cruz, na simplicidade do Evangelho que está aqui na Bíblia, firmar nisso, adorar o Senhor em espírito e em verdade, confessar Jesus como seu Salvador e Senhor, abandonar as coisas de pecado. Ele vai enviar para você o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te ajudar nessa caminhada. Quando você pecar, ele vai convencer você do pecado, da justiça, do juízo, vai santificar a sua vida através da palavra, vai dar entendimento da palavra, vai abrir o seu entendimento nas coisas de Deus, vai revelar Deus para você, vai revelar Jesus para você, e você vai fazer a obra também, vai pregar o Evangelho, vai louvar o nome do Senhor, vai ter uma nova vida em Cristo Jesus, com os seus pecados perdoados, você não vai precisar fazer nenhuma grande obra, nenhum grande sacrifício para ter os pecados perdoados. Jesus é o nosso sacrifício, é o perdão dos nossos pecados. Mas essa palavra eu quero dizer aqui, tem mais coisas para dizer, mas fica para uma outra oportunidade, mesmo porque a gente já está aqui finalzinho da tarde, já está escurecendo, e talvez esse vídeo não vai ficar bem, mas não tem problema. O importante é a palavra, não é a minha imagem, o importante é a palavra. Eu quero que você creia no que eu estou dizendo, não creia em mim não, creia no que eu estou dizendo, na palavra, não na minha pessoa, porque eu sou pecador, sou falho, eu peco também, erro bastante, mas creia na palavra de Deus, creia em Cristo Jesus, creia no Evangelho da cruz, creia na palavra da cruz. Procure andar com Jesus, procure e peça perdão a Deus dos seus pecados, arrependa dos seus pecados, volte-se para Deus por meio de Cristo Jesus. Ele vai te ajudar a não pecar, ele vai te ajudar nessa caminhada, santificando a sua vida, te ajudando naquilo que for preciso para você chegar lá na eternidade com o Pai, por meio de Cristo Jesus. Essa palavra toque no seu coração, que o Espírito Santo fale melhor a você, que você venha receber o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor, que você venha receber o Evangelho de Cristo Jesus, venha se arrepender dos seus pecados, confessá-los a Deus, não é ao homem, e aí você vai seguir nessa caminhada. Quem sabe você vem aqui comigo, congregar onde eu congrego, onde eu sirvo o Senhor, seria uma alegria para mim. Mas o importante é você seguir a Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Amém? Que Deus abençoe você, sua família. Paz do Senhor Jesus.